Em 1856 é publicado o livro Madame Bovary na França, do autor Gustave Flaubert. E este livro choca toda a sociedade francesa, porque trata do adultério. Emma Bovary, uma jovem cheia de idealizações por ler vários romances românticos, acreditava na instituição casamento. Até que ela se casa e tem uma forte decepção. Depois disso, vem sucessivas traições com Léon, com Rudolph, e ela acaba, inclusive, percebendo o quanto ela é infeliz naquela vida que ela vive. O final do romance é trágico e essa é a tônica do realismo. O realismo começa na literatura com a publicação deste livro, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Mas não é só isso. Vale lembrar que o contexto histórico da época, como sempre acontece nas estéticas literárias, foi muito importante para determinar a escrita de Flaubert. Foi muito importante para que, por exemplo, Rodin esculpisse o pensador. Foi muito importante para que Colbert, para que Goya pintasse os quadros e fizesse essas publicações artísticas aí desse espírito que acontecia na Europa de então. Claro que nós estamos falando de um forte desenvolvimento industrial. Por exemplo, os trens, os metrôs começam a ser instalados em várias cidades, ligando inclusive países a outros países. As independências dos Estados Unidos, no Brasil, a luta também por esses direitos de independência e o advento da República começa a dar uma tônica do contexto histórico para o desenvolvimento. Mas o ser humano fica cheio de conflitos em virtude de toda essa situação inovadora proporcionada, sobretudo pela primeira fase da Revolução Industrial. Essa primeira fase, que vai aproximadamente de 1750 a 1850, vai trazer consequências para toda a sociedade que aparecerão fortemente na literatura. Por um exemplo de Victor Hugo com Os Miseráveis. E claro que eu estou falando aqui não sobre uma estética estanque, porque já no final do romantismo você já percebe uma forte aproximação desse ideal de crítica. Bom, além disso, Marx publica em 1867 O Capital e começa a colocar em xeque esses valores capitalistas que estavam muito bem estabelecidos. Começa a haver um debate sobre as desigualdades sociais. Isso também vai aparecer na literatura, tanto no realismo e mais na frente um pouquinho no naturalismo. O realismo ele é basicamente uma estética literária de romances e contos, porque simultaneamente vai ocorrer também o parnasianismo, que ficará encarregado de produzir a poesia. O simbolismo, que também ficará encarregado de produzir a poesia. E o naturalismo, que também é um romance, também publica muitos romances, mas numa perspectiva muito mais forte. Eu costumo, inclusive, dizer o seguinte: o romantismo é quando você tem, por exemplo, um corte e você esconde esse corte, você oculta. O realismo é quando você mostra o corte e o naturalismo é quando você mexe nele de forma a que saia pus desse seu corte. Então, você tem claramente essa perspectiva crítica do realismo. Aprofundando um pouco nas características, você tem a objetividade, se contrapondo à subjetividade, à idealização do romantismo. Aqui, tudo tende a ser como realmente é, sem idealizações. O próprio Machado de Assis, na sua obra, fala que isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas para a realidade. Então, essa perspectiva realista, ela vai aparecer muito fortemente nessa estética literária. No Brasil, vale lembrar que o realismo vai ocorrer de 1800
1881 até 1902, quando começará então 1902, quando começará então o pré-modernismo. E torno a dizer, isso não é uma data estanque, mas é um referencial. O próprio Machado de Assis tem duas fases. Uma fase em que ele publica romances românticos e uma outra fase em que ele publica romances realistas, começando por Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, dando início assim ao realismo no Brasil. O cientificismo, e aí a influência forte do positivismo de Auguste Comte, o naturalismo, né, e o evolucionismo claros de Charles Darwin, essa perspectiva de Hippolyte Taine do determinismo e sobretudo um determinismo aplicado à sociedade. Você tem todas essas influências científicas que vão transformar a sociedade e, consequentemente, a literatura. Você tem também uma crítica à hipocrisia e à moralidade e uma abordagem psicológica. Observe que, por exemplo, em Machado de Assis, os romances não são mais lineares, narrados em terceira pessoa. Os romances agora são romances produzidos em primeira pessoa, numa perspectiva introspectiva, psicológica, dos conflitos humanos. Indagar, por exemplo, se Capitu trai ou não trai Bentinho. Nessa perspectiva de controle, inclusive, que o narrador faz, como é em primeira pessoa, e não é confiável porque ele está contando a sua própria história, e ao contar a sua própria história, ninguém merece plena confiança. Então, nessa dúvida que tem sobre a traição, nessa possibilidade, nessa perspectiva de alguns críticos de falarem, inclusive que, na verdade, Bento Santiago estava apaixonado por Escobar, e você tem toda essa perspectiva crítica aí. Então o realismo é muito isso. Espero que você tenha entendido um pouco do realismo e se aprofunde mais, porque este vídeo não tem o objetivo de esgotar o tema e de dar para vocês todas as características e excluir o livro. Não, a ideia aqui é dar início aos seus estudos. Faça um esquema, um resumo sobre esta aula. Pesquise mais, estude. Um forte abraço e até o próximo encontro aqui no Português Sensacional.